Bom dia a todos. Eu sou Meire Leão, diretora do SEMAD, e hoje a gente vai falar sobre o TEA, ou seja, o transtorno do espectro autista, que é uma demanda bem grande na nossa rede e vocês vão abordar muito essas crianças. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, né, o transtorno, quais suas características, como trabalhar com essa criança no ambiente escolar e também uma proposta de intervenção dentro das características e necessidades que ele precisa trabalhar para alcançar o processo de alfabetização. Então vamos lá. A gente precisa entender, TEA, transtorno do espectro autista, é um conceito que ele foi elaborado ao longo do tempo e foi modificado de acordo com as características e estudos dessa patologia, tá? O TEA, ele é um distúrbio, ele é caracterizado pelas alterações das funções do neurodesenvolvimento. Então, é uma patologia, é um transtorno do neurodesenvolvimento, em que esse indivíduo ele tem prejuízos na comunicação, na linguagem e interação social. É uma questão de comportamento diferente. Não é classificado como doença, não é classificado como deficiência, apenas a questão legal ele entra como deficiência, mas é um transtorno do neurodesenvolvimento. O indivíduo nasce com ele, né? É uma questão genética e ele causa prejuízos nesses aspectos: comunicação, linguagem, interação social e comportamento. E tem uma evolução para se chegar nesse conceito hoje que é colocado como TEA. O autismo ele foi identificado lá em 1943, no primeiro proposta, pelo psiquiatra Leo Kanner. Ele era um psiquiatra que trabalhava numa clínica e percebeu alguns indivíduos que tinham um padrão diferente do grupo que ele atendia de esquizofrenia. Dentro do grupo de esquizofrenia, ele percebeu um grupo diferente. E aí ele usou o termo autismo, que já foi sido utilizado por Eugene Bleuler, na questão do autismo, ou seja, viver em si, né, no mundo de si. E ele percebeu que esses indivíduos tinham essa característica. Então ele usou o termo, né, Leo Kanner foi o primeiro que começou a trabalhar com crianças nesse mundo autista. Junto com o Leo Kanner, ele tinha um seguidor em 1944, que trabalhava junto com ele, o Hans Asperger, também um pediatra, que buscou as teorias do Kanner e identificou que dentro desse grupo também tinha uma característica, ou seja, eram indivíduos que tinham casos severos e indivíduos que tinham casos leves. E aí ele descreve, né, dentro desse grupo, os casos e os suportes que esses indivíduos precisariam. E aí, em 1978, depois de um bom tempo, a partir dos estudos de Kanner e de Asperger, Michael Ruther, psiquiatra, descreve essas características e fecha esse padrão, que é o isolamento, comunicação e estereotipia. E aí ele também identifica que é um distúrbio genético. Então, até então, ainda vinha muito na linha de, talvez, de questões fora da ciência, alguma coisa assim. Ele identifica que é um transtorno realmente componente genético. Por isso, em 1980, o autismo já entra para o DSM. O que é o DSM? É o diagnóstico de doenças mentais, é o documento que é elaborado para padrão de transtornos, e ele entra já como o autismo dentro dessa característica, tá? Lá em 1981, Lorna Weed, uma psiquiatra, busca os estudos de Leo Kanner, busca os estudos de Asperger, e ela consegue já fazer essa diferença do autismo e Asperger, ou seja, aquele autismo clássico de Leo Kanner, que seria o mais severo, e o Asperger, que seria o mais leve. Então ficou com essa teoria por um bom tempo. Em 1994, o DSM-4, que foi evoluindo de acordo com o tempo, ele descreve esse tipo de autismo. O clássico, Asperger, Rett, transtorno desintegrativo e da infância. Então, dentro do DSM-5, o autismo estaria nessa categoria. Em 2013, que já no DSM-5, porque ele foi evoluindo, 1, 2, 3, 4, 5, então hoje se usa o DSM-13, ele já fechou dentro de um transtorno só. Então ele tirou o transtorno clássico, ele tirou o síndrome de Rett,
tirou o transtorno desintegrativo, levou para outras patologias e descreveu tudo dentro de um espectro. Então, ele coloca que tudo isso está no espectro, que é o TEA, o transtorno do espectro autista. E esse espectro, ele está categorizado em níveis de suporte, leve, moderado e severo. Tá? Então, essa é a evolução do porquê hoje é considerado o TEA leve, moderado e severo. Tá? Esse diagnóstico ele é baseado dentro do DSM, né, Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Ele precisa encaixar em alguns critérios de diagnóstico. Então, para um médico que esteja voltado ao estudo do autismo, ele precisa ter suportes, ferramentas para fechar um diagnóstico desse laudo. Então, ele precisa encaixar em 3 níveis, dentro de 3 características, o A, o B e o C. Ou seja, ele precisa ter déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos. Esses déficits serem persistentes desde um bom tempo, tá? Isso está descrito lá no item A. Ele precisa ter padrões repetitivos de comportamento, são padrões diferentes, de rotina, de movimentos motores, de estereotipias, insistências no mesmo padrão, hiperatividade, hipoatividade. Então, dentro do nível B, ele tem que encaixar nesses aspectos. Ele precisa ter esses sintomas, deve estar presentes desde idade pequena e desenvolver com ela, né? Então, são características que esse profissional da saúde, esse médico, um psiquiatra ou um pediatra que entenda sobre esses padrões, precisa encaixar dentro desses padrões de diagnóstico, o A, o B e o C. Isso de acordo com o diagnóstico de doenças mentais. E junto com isso, o médico também tem uma ferramenta que é o CID. O que é o CID? É o Código de Doenças, de todas as doenças existentes. Então, dentro do CID, que hoje é utilizado o CID-11, que também tem uma evolução, a partir de 2022 já começou a ser utilizado, esse transtorno, ele se descreve para ter um código dessa doença. Então, para identificar esse indivíduo, ele cria um código dentro do CID-11. E o que alterou? Alterou que agora esse profissional ele precisa ter um suporte também na questão cognitiva. Então, esse indivíduo ele precisa, para encaixar dentro do transtorno, além do que é descrito no DSM, ele precisa ter prejuízos na questão de interação, ele precisa estar com ou sem deficiência intelectual. Então, esse médico, esse profissional, ele precisa de ter outros suportes para que identifique isso. Um dos instrumentos que utiliza hoje é a avaliação neuropsicológica. Por quê? Porque a avaliação neuropsicológica, ela avalia justamente isso. Avalia a questão da atenção, concentração, memória, funções executivas, nível cognitivo. Por isso é mais um recurso que esse profissional utiliza para justamente identificar se essa criança apresenta as características dentro do transtorno mental, dentro do DSM, que é aquele item A, B ou C, e também tem suporte cognitivo, de linguagem, de interação, de cognição. Para isso, ele fechar esse diagnóstico e colocar um CID baseado no CID-11. Então, são instrumentos, avaliações, observações, relatórios de todo o contexto que esse indivíduo apresenta, porque ele tem que ter essas características em todos os contextos para fechar esse diagnóstico. Então, são critérios bem elaborados. E aí coloca, aumentou o número de crianças autistas? Não, não é que aumentou o número de crianças autistas. É porque o diagnóstico hoje está bem mais elaborado e mais descrito dentro das características que ele apresenta. E aí esse nível hoje identificado pelo DSM coloca esse nível de suporte que esse indivíduo precisa, para esse médico fechar esse diagnóstico e colocar que nível essa criança se encontra. O nível hoje, ele se baseia mais na questão de suporte. Então, eu não tenho como mais colocar o nível 1, nível 2, nível 3. É o suporte que esse indivíduo exige. Ou se ele exige muito apoio, ou se ele exige pouco apoio. Então, se a gente colocar o nível 1,
que é aquele que exige apoio na comunicação, na interação, tem respostas diferentes, atípicas, tem interesses reduzidos, tem falha de conversação, tem dificuldade de interação social, mas não tem um déficit cognitivo, ele consegue aprender dentro do padrão que os outros colocam, ok. Então, ele pode ser considerado que ele exige um pouco apoio, mas tem que ter esse apoio, né? O suporte está aí. O nível 2, desculpa, já é uma criança ou um indivíduo que já tem graves, né, na questão de habilidades sociais, nessa interação, nessa comunicação. Pode não ter um déficit cognitivo, mas são restrições maiores. Então, ele pode ser colocado como um moderado, né? O nível 3, ele já tem um mais substancial. Já tem déficit cognitivo, já tem a dificuldade de comunicação, já tem a dificuldade de interação, são padrões mais restritos, pouca flexibilidade, são mais rígidos. Então, esse é o nível 3 de suporte. Ou seja, o que determina o nível desse indivíduo é o suporte que ele vai precisar. Então, quanto mais suporte, mais nível de gravidade ou de exigência ele tem, tá? Quais as causas desse autismo? Genético é a maior parte, né? Então, se a gente, né, por isso que foi descrito lá na questão genética. Então, são questões de mutações, né, dos pares. Então, 97% coloca que é genético. Pode vir de alguém, de um ente, ou um pai, ou um tio, alguém bem mais distante que pode ter um padrão parecido e encaixa ali naquela questão. E também questões ambientais. Essas ambientais dentro do útero da mãe, ali na questão ambiental de gestação. Ou seja, fatores de risco, prematuridade, ou a questão de idade, a questão de uso de substâncias que essa mãe pode ter durante a gestação. Então, são fatores de risco, não quer dizer que todos vão ter, né? Porque junta fatores de risco na questão genética, tanto genética quanto questão ambiental. Então, são causas ainda bem estudadas, não tem muita fechado sobre isso, tá? A prevalência, como a gente coloca, né? Tá tendo muitas crianças autistas. Sim, a prevalência é essa, a partir dos diagnósticos bem elaborados, né? Então, o último dado que tem de 2023 coloca que 1 em cada 36 indivíduos pode estar dentro do espectro autista, que esteja dentro do nível leve, moderado ou severo. Então, esse diagnóstico, às vezes, quando é no nível leve, é mais difícil de diagnosticar porque confunde com outros transtornos, né? O TDAH, o déficit de atenção, alguma coisa assim. Mas, seguindo bem os critérios do DSM-5, esse indivíduo pode se apresentar dentro do transtorno do espectro autista. Por isso que são critérios bem elaborados que tem que seguir dentro de um contexto familiar, um contexto social. Tem que avaliar, por isso que tem avaliação neuropsicológica, porque essa criança precisa observar todos os outros aspectos. Então, são critérios que têm que ser bem observados para realmente ter um diagnóstico preciso. E as intervenções. A partir do momento que esse indivíduo ele requer esse suporte, ele precisa de intervenções. Então, o que vai determinar o suporte são as intervenções que ele precisa. Então, se ele tem questões de seletividade alimentar, ele precisa de intervenção de nutrição. Se ele tem dificuldade pedagógica na questão de aprendizado, de leitura e escrita, ele tem apoio psicopedagogo ou pedagogo. A terapia é uma das intervenções que são feitas. E a ABA. O que é a ABA? A ABA é uma intervenção, né, baseada no comportamento, porque é um prejuízo na questão comportamental e interfere em todos os outros conceitos. Então, a ABA é a análise do comportamento aplicada. Hoje em dia é o mais indicado nas intervenções da criança com TEA ou de um adulto com TEA. Por quê? Porque a ABA é baseada em evidência científica e tem resultados certos na questão de intervenção com a criança autista. A ABA, ela pode ser aplicada também em outras demandas, não precisa ser só autista, mas com as crianças autistas tem mostrado bons resultados, tá? Também entra a questão de tratamentos medicamentosos. Por quê?
porque tem alguns prejuízos na questão neurológica, neurobiológica. Então, pode ser uma criança que apresente um déficit de atenção, uma irritabilidade, a questão da seletividade alimentar, a questão da dificuldade de dormir. Então, ele precisa de regular esses neurotransmissores, então ele precisa de uma ajuda de medicação. É uma questão comportamental, mas também pode necessitar de ajuda de medicação. Os mais indicados hoje que são colocados é a risperidona, aripiprazol, melatonina, né, na questão de ajudar no sono, ritalina, quando tem um TDAH, e também anticonvulsivante, porque uma certa porcentagem de crianças com autismo pode apresentar crises convulsivas. Então, são intervenções conjuntas, né? Essa criança precisa de todo o suporte na questão clínica, na questão social e na questão educacional. E aí a gente precisa entender essa criança, entender esse indivíduo nos comportamentos que ele apresenta, porque são comportamentos diferentes, tá? Então vamos entender, dentro da característica clínica, né? Fechou um diagnóstico, que característica que esse médico observa que essa criança pode apresentar. Ou seja, são padrões diferentes que ele mostra. São dificuldade no olhar, né? Porque são crianças que já olhou, já prestou atenção e já entendeu, tem memória fotográfica. Então, para ele, ficar olhando para tudo, olhando para o indivíduo, causa uma sensibilidade. Ele tem questões sensoriais. Então, ele tem dificuldade de olhar para você, ele tem dificuldade de saber o porquê, tem que ter vínculo afetivo para ter esse interesse de olhar. Tem muito distúrbio do sono, porque são crianças muito ansiosas, tem questão sensorial, então luzes, movimentos, qualquer coisa que atrapalhe esse sono, ele vai ter dificuldade. Tem alterações motoras, dificuldade motora ampla, motora fina, aquela criança que tem dificuldade na marcha, na locomoção, tem dificuldade em segurar o lápis, em recortar, no uso de tesoura. Tem distúrbio na linguagem. Uma das primeiras características que essa criança apresenta é a fala, né? A dificuldade na fala, porque é uma questão de comunicação, é uma questão de comportamento e de função. Então, são crianças que têm dificuldade nessa comunicação, nessa linguagem. Pode ser crianças que falam, pode ser crianças que não falam, mas a linguagem sempre vai ter prejuízo. Às vezes falam pouco, dificuldade em elaborar frases, né? São crianças, às vezes a gente diz monossilábico, né? Você pergunta, ela responde de forma abstrata. Tem distúrbio alimentar, alergias, né? Então, são questões sensoriais do alimento, questões de alergia a alguns alimentos específicos, hipersensibilidade sensorial, muito barulho, muito movimento, muita gente, muitas luzes no ambiente. Isso causa sensibilidade, então essa criança se sobrecarrega, que pode causar a questão de irritabilidade por conta desses contextos. E também associação com epilepsia. Algumas crianças podem apresentar crises epiléticas, por isso a questão da medicação. Tá? Características sociais. Como é uma questão de distúrbio de comportamento, também apresenta alguns transtornos, alguns prejuízos na questão de interação social, que é um dos prejuízos que ele apresenta. Então, pouco contato visual é uma das características. A ausência de balbucio, ou seja, desde pequenininho já começa a perceber que é aquele bebê que não responde à comunicação com a mãe. Né? A mãe fala, a mãe brinca, ele não responde, né? Não fala bah, bah, bah. Então é aquela criança que olha, que está percebendo, e às vezes nem olha para essa mãe, olha para o ambiente, e ela não responde de forma como uma criança típica responderia, né? Indiferença ao colo, aquela criança que não pede colo, se pegar fica, se não pegar ele não chora, né? Fica muito quietinho. Pobres gestos sociais, aquela criança que ela não faz um tchau, ela não dá um oi, se você não ensinar, né? Sozinho ela entra e sai daquele ambiente como se você não estivesse ali, tá? O ato de brincar pobre, pouca interação. Às vezes brinca isolado, brinca sozinho, né? Ela pega um brinquedo que lhe interessa e fica ali no cantinho. Não chama o coleguinha para brincar. Ela não tem essa habilidade de interação social. Autoagressividade, às vezes na questão de comunicação ela não consegue se expressar ou fazer-se entender. Ela fica irritada, ela se agride ou agride os outros. Então ela se morde, ela pode se bater a cabeça na parede, se jogar no chão. Então são padrões diferentes de chamar essa atenção, de comunicar o que está incomodando, tá? Não tem percepção ou autopercepção do que o outro pensa ou sente.
Por exemplo, ela não tem percepção que se tomar o brinquedo do coleguinha, ele vai chorar. Ela apenas quer o brinquedo. Para ela é uma forma literal. Eu quero o brinquedo, eu pego. Então ela não tem essa percepção que o outro acha ruim. Então isso chama teoria da mente. Então ela tem prejuízo nessa área. Então é aquela criança que você precisa ensinar para ela essas habilidades, para que ela aprenda a pedir, para que ela aprenda a brincar junto, né? Compartilhar essas ações, tá? Tem rituais, manias e estereotipias, ou seja, é aquela criança que tem padrões repetitivos, que faz a mesma coisa sempre do mesmo jeito, que tem que estar naquele lugar todos os dias, que tem que ter aquele material todos os dias, um objeto de apego, né, uma comida que só fica naquele padrão. Tem manias, né? Manias, por exemplo, de enfileirar objetos, manias de classificar, muito metódico, tudo tem que estar muito certinho. As estereotipias, que são movimentos repetitivos, né? Ou balançar as mãos, ou correr de um lado para o outro, ou andar em círculos, ou enfiar debaixo da mesa, ou repetir palavras, ou seja, a gente chama ecolalia, né? Você fala, a criança repete, você fala de novo, ela repete a mesma coisa. Isso é uma estereotipia. Então, são comportamentos diferentes que essa criança apresenta. Essa ecolalia imediata, essa repetição de você falar e ela repetir, ou a ecolalia tardia, às vezes ela repete coisas que ouviu num desenho animado, ou ouviu de uma outra fala. Então, são padrões. Isso é transtorno na questão da dificuldade da linguagem, da comunicação. Então, a estereotipia, a ecolalia é um transtorno de comunicação. Falta de reciprocidade, né? Aquela criança que você fala pelo nome, ela não se identifica, então você chama, ela não se identifica, você precisa mostrar para ela que ela é aquela criança que está chamando. Não compreende linguagem figurada, ou seja, piadas, expressões. É um indivíduo muito literal, né? Ele é de acordo com o que se apresenta aquele ambiente. Se fizer alguma coisa abstrata, ou uma fala, uma expressão, ela não tem essa compreensão. E aí ela ignora, né? Muita gente não entende isso e acha que é uma criança que não tem filtro. É porque justamente ela não tem essa compreensão. Então são algumas características. Resiste a mudanças, né? São pouco flexíveis. Se mudar a rotina, fica muito nervoso e às vezes vai com comportamento agressivo, chorar, gritar, se jogar no chão. Por quê? Porque mudou o padrão. É uma memória que ela já tem, é um mapa dela dentro daquele ambiente e de repente você mudou sem previsibilidade. E isso torna o ambiente para ele um ambiente desafiador. Então ele saiu dessa rotina e ele fica irritado. Insiste a rotina justamente por isso, porque sai dessa rotina, sai do que ele conhece, ele não sabe fazer o novo, diferente, ele não consegue. Então precisa colocar aos poucos, tá? Apego a objetos, às vezes se apega a um objeto ou a um assunto, né? Muda, gosta muito de dinossauro, gosta muito de coisas do universo, gosta muito de ciência, esses apegos a objetos e coisas específicas. Pode mudar, pode alterar, mas sempre vai ter uma coisa que apega. Colecionismo, acúmulo de objetos, né? Alteração na alimentação, tem muita restrição na questão, se por cores, se por textura, né? Comer todos os dias, ou horário de alimentação, se alterar, às vezes fica nervoso. Com materiais que utiliza, às vezes usa o mesmo copo para beber o suco, se trocar o copo fica irritado. Então são detalhes muito pequenos que as pessoas típicas não se identificam, mas para eles fazem uma alteração que muda esse padrão. Preocupação, hiperatividade, falta de atenção, que está muito ligado quando tem um transtorno de hiperatividade. 70% das crianças ou dos indivíduos com autismo têm alguma comorbidade, ou seja, ou vai ter um transtorno de déficit de atenção, ou vai ter uma dificuldade de atenção, ou vai ter uma epilepsia, ou vai ter uma deficiência intelectual. Então, são poucos autistas que têm apenas o transtorno do espectro autista. A maioria vai ter um transtorno envolvido, né? Uma comorbidade associada. E a hiperatividade é uma delas. A irritabilidade é uma delas. O transtorno opositor é uma delas. Né? Então, sempre está junto. Preocupação com texturas, né? Questão da sensibilidade, uma etiqueta, um tecido que incomoda. Né? Às vezes são crianças que gostam de usar a mesma roupa, trocar de roupa é difícil. Por quê? Porque ele gosta daquele que tem aquela textura ou aquela cor que agrada, que não causa irritabilidade sensorial, ele prefere ficar com aquela. Né?
respostas atípicas a determinados sons, cheiros. Tem criança que gosta de se lamber, tem criança que gosta de pegar tudo que vê, tem criança que gosta de tocar, né? Por quê? São respostas diferentes a texturas que ele está percebendo naquele ambiente, tá? Lamber objetos, cheirar alimentos, cheirar objetos. Então, são algumas características. Não significa que todos os indivíduos com autismo vão ter todas essas características, mas são características possíveis de acontecer, tá? Interferências desse indivíduo no ambiente escolar. O ambiente escolar ele é o ambiente mais fácil de observar esses padrões, porque é onde está todo o conjunto de toda a diversidade. Então, os padrões diferentes se mostram no ambiente escolar. Então, uma criança com esses padrões restritos, com essas percepções diferentes, no ambiente escolar ele é fácil, ele é identificado. Por isso que quando coloca numa unidade escolar, é bom colocar o mais cedo possível, porque é ali que a questão observada. Os professores são muito aptos nessa observação desses padrões. Então, tem problemas comportamentais constantes, ou seja, essa irritabilidade, o choro, correr muito, porque quer fugir de um ambiente que está causando hipersensibilidade, né? A dificuldade na questão oral, comunicativa, aquela criança que ainda não aprendeu a comunicar com o outro, não aprendeu a falar, essa linguagem tem prejuízo. A dificuldade da leitura escrita, a dificuldade de memória de trabalho. Ou seja, o que é memória de trabalho? É aquela rotina que a criança tem de gravar passo a passo das ações. Ele tem dificuldade, ele se perde ali. Então, quando ele chega no ambiente, ele não sabe o que ele tem que fazer primeiro. Ele sabe que tem que fazer muita coisa. Ele tem que chegar, sentar, guardar a mochila, pegar os objetos, ir para o recreio. Isso é muita coisa a ser feita. Então, essa memória de trabalho, o que ele faz primeiro, ele tem dificuldade. Por isso que ele precisa de ajuda. Um cuidador é alguém que possa estar organizando esse caminho para ele. Quando ele tem isso organizado, ele se estabiliza nessa rotina. E aí os padrões de comportamento começam a ficar melhores, tá? Ele tem déficit de simbolização de conceitos, então se eu falo muito ou eu mostro coisas muito abstratas, ele não vai entender. Ele precisa ter comunicação passo a passo, de forma pausada, né? Eu dou uma informação, eu espero a resposta. Eu dou outro comando, eu espero a resposta. Então, se eu der comandos longos e muitos comandos, ele se perde, ele não vai conseguir atender. Utilização não contextual das informações, ou seja, se ele não tiver a função daquilo, do porquê ele está fazendo aquilo, ele não tem essa compreensão. Então, se eu apenas falo, senta, ele precisa entender, sentar para quê? Aí ele precisa sentar para fazer a atividade. Então, eu preciso mostrar para ele o porquê que ele está sentado. Então, se ele vai sentar e não tem nada para ele fazer, um sentado, por quê? Ele tem outras funções, e para ele não tem função nenhuma. Então, ele precisa saber esse contexto do porquê ele está sentado. E, como eu disse, comorbidades, né? Então, eu posso ter uma criança, um indivíduo autista que tenha uma deficiência intelectual, que tenha o TDAH, que tenha o TOD, ou seja, um transtorno opositor. Por isso que o diagnóstico ele é bem preciso e ele precisa de instrumentos, que é aquele diagnóstico que está descrito no DSM-5, no CID-11, porque esse profissional da saúde vai observar todos esses contextos. Por isso ele precisa de uma triagem com a família, ele precisa de um relatório do ambiente escolar, ele precisa acompanhar essa criança por um bom tempo, porque são padrões que ele tem por tempo de vida dele, não é apenas olhando essa criança de imediato. Se isso acontece, é porque é uma criança que já aparentemente se mostra dessa forma. Quando não, né? Quando às vezes ele é muito leve e está assim, muito obscuro dentro de outros padrões, ele precisa de todo esse diagnóstico. Porque ele pode ter sim essas comorbidades que às vezes até camufla, né? Um contexto mais específico dentro do transtorno de TEA, né? E aí a gente tem que aprender a lidar com ele, né? São padrões de comportamento, ele é uma característica dele, ele não vai deixar de ter esse padrão, é para a vida dele, né? Ele é autista, ele é autista. Ele tem TDAH, ele vai ter TDAH. O que a gente precisa é dar suporte para que ele aprenda a se conviver nesse ambiente que a gente está, né? Porque para ele é uma sobrecarga muito grande. São muitas informações, são muitas rotinas, são muitos padrões que ele tem que se encaixar
Então, a gente precisa ajudar esse indivíduo a tentar ser o mais ameno possível nessa característica que ele tem. Ele vai ter estereotipia, não vai deixar de ter, porque para ele é uma questão sensorial. Ele pode aprender a regular as estereotipias, mas ele não vai deixar de existir. A questão da seletividade alimentar é uma questão de saúde, ele precisa aprender a alimentar, mas não vai ser de um dia para o outro. Por quê? Porque é uma questão sensorial, é uma questão neurobiológica. O cérebro dele precisa aprender um elemento novo naquele organismo. Então, não é simplesmente eu falar, você vai comer hoje. Você precisa comer e aos poucos colocando. Então, a questão da seletividade alimentar é terapia. Não é sozinho ou eu tentando colocar para ele. É terapia por quê? Porque é uma questão neurobiológica. O cérebro dele precisa ir adquirindo aquele novo elemento. A questão da aprendizagem. São formas diferentes de aprender, porque são informações que eu preciso colocar pausadamente. Muitas informações ele se perde, tem dificuldade de memória de trabalho. Se eu coloco informações demais, ele não abstrai aquela tanto de informação. Então, eu preciso classificar o que eu quero ensinar para ele primeiro. Então, se eu vou trabalhar dentro de um contexto escolar, eu preciso determinar os prioridade, o plano de atendimento por determinado prazo. Então, eu preciso conhecer essa criança, saber a limitação dela, o que prejuízo ele tem agora, que déficit ele tem, e trabalhar em cada um desses déficits. Então, eu preciso escalonar, né, o que ele precisa aprender a cada passo. Então, a gente precisa lidar com isso. Então, vamos entender um pouquinho. Né? Então, a gente precisa entender, se é uma questão de comportamento, tudo é comportamento. A fala é um comportamento, o andar é um comportamento, o querer alguma coisa é um comportamento, o sentar é um comportamento, olhar é um comportamento. Então, para essa criança autista, esse comportamento tem uma função. Então, ele olha para alguém, para quê? Ele senta em algum lugar, para quê? Ele fala alguma coisa, por que ele está falando? Então, ele precisa ter a função dessa fala. Ele precisa ter o porquê que ele está falando. Ah, eu quero cumprimentar o fulano. Por que ele tem que cumprimentar? Ele precisa ser aprendido dessa forma, porque ele não consegue sozinho entender isso. Tá? As funções desse comportamento, como eu disse. Então, se ele quer um comportamento, isso é qualquer indivíduo. Comportamentos são de todos, é nato do ser humano. Então, receber atenção social. Ele está com a mãe, ele está com o professor, ele quer que o professor olhe para ele. Por quê? Porque ele não entende que o professor divide a atenção com mais 20, 30 crianças. Porque ele quer que o professor olhe para ele. Mas ele não sabe falar, ele não sabe pedir, ele não sabe chegar no professor e falar assim, professor, olha para mim, eu quero falar com você. Então, como ele não sabe falar, ele aprendeu, por exemplo, a chegar no professor e puxar a blusa do professor, e está puxando, e está puxando. E esse professor está dando atenção a outro. Ele não consegue entender que a professora, primeiro, espera, né? Estou falando com o outro, depois eu falo com você. Não, é muito ansioso, então ele quer atenção para ele. Então, o que ele faz? Ele responde isso no comportamento. Ele chora, ele grita, ele se joga no chão. Por quê? Porque ele não teve aquela atenção. Então, ele foi muito ansioso, ele não conseguiu esperar esse professor. E aí, o que o professor faz? Né? O professor deixa aquele coleguinha que estava dando atenção e dá atenção para ele. E aí ele entendeu, agora o professor olhou para mim. Então agora eu chorando, eu gritando, eu vou ter atenção. Então, na compreensão de comunicação dele, ele entendeu que se ele chorar e gritar, ele vai ter atenção. Então ele usa esse comportamento. Então, é um comportamento adequado? Não. Mas é uma forma que para ele funcionou. É a função desse comportamento. Então eu preciso mostrar para ele que receber atenção dessa forma não é legal. Então, como eu posso dar atenção para esse aluno? Eu preciso mostrar para ele que puxando e jogando no chão eu não vou ter atenção. Então, eu preciso mostrar para ele que outra forma legal e ideal ele vai ter essa atenção. Então, esse professor não dá atenção, espera ele acalmar, espera ele parar, né, qualquer outro transtorno. Pronto, depois que ele estiver calmo, explica para ele o que você quer. Agora eu posso falar com você. Então ele começa a entender que sem choro, sem grito, o professor conversa com ele. E aí ele pega isso muito rápido. Então se eu jogar no chão, o professor não vai fazer nada, mas se ele sentar e olhar para ele, ele me atende. Então são comportamentos aprendidos, né? Eu preciso aprender.
A função do comportamento, pedir algo, a mesma coisa. Às vezes ele não sabe falar, ele não sabe pedir, ele não sabe, não tem o nome daquele objeto. Ele aponta, ou ele puxa aquela pessoa, ele puxa a mãe pelo braço, porque ele quer ir naquele objeto, ele tem interesse, né? Pedir água, ou pedir um brinquedo. Então ele precisa aprender a pedir. O puxar o braço não é legal, né? Às vezes ele bate, às vezes ele puxa o cabelo, ele quer atenção para alguma coisa. Às vezes ele quer um brinquedo, mas ele não sabe pedir, ele puxa essa mãe. Essa mãe vai com o braço puxado. É legal? Não, não é legal. Então eu preciso mostrar para ele que puxar o braço eu não vou ter. Então eu preciso mostrar para ele. Aponta, mostra o que é. Quando ele apontar, eu vou falar o nome do objeto. Ah, você quer água. Ah, legal, isso tem um nome. Então ele começa a entender que se ele falar água ou se ele apontar para aquele objeto, para a água, ele vai ter. Então, é função do comportamento. Pedir algo, ele precisa comunicar que aquilo tem um nome, mesmo que ele não fale, ele pode apontar, né? Tem muito uso da comunicação alternativa, que são imagens, né? São cartões de comunicação, que são imagens, quando a criança não tem nenhuma fala. Então, é o uso da comunicação alternativa. Eu posso mostrar para ele esse cartão de imagem e ele identifica que é isso que ele quer. E ele aponta qual imagem ele quer. É uma comunicação, é uma solicitação, tá? Ele pode ter função no comportamento para fugir de uma situação desagradável. Como ele tem hipersensibilidade sensorial, questão auditiva, questão visual, questão sensorial, e como ele fica muito perdido num ambiente que tem muita informação e não tem ninguém orientando, ele vai se estressar. Aquilo responde sensorialmente para ele. Então ele pode ficar nervoso, ele pode ficar irritado, e aí a resposta dele é fugir daquele lugar. Então ele sai correndo, ele grita, porque deu sobrecarga sensitiva. E ele está perdido naquele ambiente, ele não sabe o que fazer ali. Tem muita coisa, está todo mundo fazendo alguma coisa, ele está perdido. Então ele não tem esse controle emocional, então ele tem a fuga. Então é uma função do comportamento, fugir de uma situação desagradável. Então ele pode correr. Ele pode ter fuga de não olhar para o que você solicita. Quando você quer uma atividade, ele pode fechar o olho, ele pode se esquivar, ele pode virar as costas. Isso tudo é fuga. Por quê? Porque ele não quer, ele não tem interesse, ou ele não gosta, ele já fez. Então, são comunicações que ele tem dificuldade. Isso é comunicação. Então, a função dele é fugir daquele elemento. E sensações. Como eles têm dificuldade de identificar ou de falar, né, na maioria dos casos, às vezes ele está com dor, às vezes ele quer ir no banheiro, às vezes ele está com fome e ele não sabe dizer. Ele não sabe identificar o que nele está incomodando. Então ele pode ter esses comportamentos de fuga, de choro. Então por isso é bom ter uma comunicação muito direta com a família, né? De entender se ele está tomando alguma medicação, se essa medicação causa algum efeito, se ele dormiu bem à noite, se ele está alimentado, porque tudo isso são sensações que interferem no comportamento desse indivíduo, tá? Comportamento problemas. Sim, essa criança pode ter comportamento, como eu disse, a dificuldade dessa comunicação, ele usa esses comportamentos como comunicação. Então, ele pode ter birras, que é diferente de crise, né? As estereotipias, quando ele está muito ansioso. Ele pode ter o ritual de ter que passar todo dia no mesmo local, de ter que brincar todo dia com aquele objeto, né? Ele pode ter interesse restrito, de gostar do mesmo desenho, do mesmo filme, de assistir aquilo ali várias vezes, de falar sobre dinossauro, que é o que ele tem performance. Então, são comportamentos que são problemas quando afeta a interação. Porque, às vezes, é uma questão apenas individual dele. Por exemplo, uma estereotipia é uma autorregulação. Então, ele está ali balançando as mãos, está relaxando, ok. Mas o que causa problema é quando essa estereotipia pode causar lesão a ele. Por exemplo, balançar as mãos tipo um flap, né? Balança várias vezes. Isso causa transtorno, isso causa lesão motora. Então, isso eu tenho que tirar. Uma estereotipia, por exemplo, de se morder, né? Se morder os lábios, né? Isso causa uma lesão. Isso eu vou ter que tirar.
Então, eu dependo, são problemas quando afeta ele e quando afeta o outro. Se eu tenho um interesse restrito e ele fala o mesmo assunto, ninguém vai querer ficar perto dele. Então, ele tem dificuldade de interação por isso, porque as crianças não têm compreensão de que ele quer falar só de dinossauro, e nem todo mundo tem interesse em dinossauro. Então, isso acaba levando essa criança para o isolamento social, causa um problema. Então, eu preciso entender quais comportamentos levam a prejuízos, né, que eu posso ter como problema, e quais não tem, né? Às vezes eu não tenho que ter intervenção nenhuma. Então, por isso que eu falo, é uma demanda, eu vou atuar em cima do que precisa naquele momento, tá? O que eu preciso observar quando ele tem comportamento problema? Exemplo, em que situação ele ocorre? Às vezes essa criança ela tem comportamento disruptivo, de chorar, de gritar, de se bater, de se morder pela comunicação indevida, só em casa, às vezes na escola não, ou em todos os ambientes, com uma pessoa só. Né? Então, em que ambiente ele ocorre? Se é em casa, se é na escola, se é numa praça, se é quando sai, né, para um shopping. Quais as consequências que ele tem? Por exemplo, se ele se morde, o que acontece? Né? Alguém chega e fala, ou alguém briga, ou alguém tira essa mão, ou alguém acalma. Então, quais as consequências que ele tem com esse comportamento? Com que frequência? É todo dia? É sempre? É com qual pessoa? Às vezes ele faz com uma pessoa e está tranquilo, com outra ele já não consegue. Então, são observações que a gente precisa ter, né, desse comportamento desse indivíduo para ter as intervenções específicas com relação a isso. Tá? As birras e comportamentos disruptivos. Ou seja, qualquer criança faz birra. Porque a birra é uma questão comportamental de solicitar alguma coisa que eu não sei da forma certa, é uma comunicação. Então, eu posso fazer birra porque eu quero um sorvete, eu posso fazer birra porque eu quero ver um desenho, e aí essa birra é um comportamento de comunicação inadequado. Então, ele é, em última análise, uma forma de comunicação. Então, ela requer ensinar essa forma adequada, né? Birra não vai funcionar, eu não vou dar o que você quer, espera acalmar. Aí sim a gente mostra como você vai pedir, né? Solicitando, apontando, me mostrando. Isso é uma forma adequada. Então aí eu tenho que mostrar para ele a forma adequada para ele entender que essa pira não vai funcionar. E reforçar quando ele usa esse comportamento legal. Ah, que legal, você mostrou para mim, agora eu entendi. Vamos lá buscar o que você quer. Então, ele começa a entender que esse comportamento novo, aprendido, é legal. O que a gente precisa entender é a diferença entre birra e crise. Numa criança autista, como ela tem muita hipersensibilidade na questão sensorial, de luz, de movimento, de barulho, pode entrar no processo de crise. Então, eu posso entrar num ambiente para ele causar um desconforto muito imediato. É diferente, ele tem uma sobrecarga sensorial. Então, é muita informação ao mesmo tempo, ele tem essa sobrecarga, ele não consegue. Aí ele pode ter uma crise. Essa crise, ela realmente se mostra no corpo. É uma criança que ela pode ter uma crise de ansiedade, um choro, ela pode entrar no processo de pressão baixa, né? Então eu posso sim desregular o corpo, desregular realmente a questão de sensações, né? A birra não, a birra é aquela que você deu o objeto e ele parou de chorar, ok, né? A crise não, a crise é uma desregulação sensorial, ela demora a acalmar, ela demora a passar, porque o corpo está tendo respostas aversivas e até o corpo se regular novamente é um tempo maior. Então é bem diferente esse processo, tá? Mas essa crise, ela não vai acontecer se eu já tiver um ambiente organizado, sabendo que para ele eu preciso fazer essas adequações. Então, se eu já tenho uma criança com esses transtornos e que eu tenho essa dificuldade, eu posso me ajustar no contexto dele para evitar que essa crise aconteça. É a questão da empatia e de entender que faz parte do contexto dele. E aí a gente vai se adequando, tá? As estereotipias, como eu disse, são movimentos repetitivos, são as questões de manter o mesmo padrão, é uma autoestimulação. Então, às vezes, a criança gosta de ficar correndo para lá e para cá, para ele é legal, ele gosta, ele relaxa. Ok, é legal? É legal. Até que ponto isso é prejuízo? Até o ponto que ele está correndo sozinho, não está se interagindo, até o ponto que ele cansa, causa lesões da articulação, e isso causa questões motoras, até o ponto que ele está correndo na ponta do pé, e isso afeta a questão motora de marcha dele. Então, eu preciso perceber
onde esse prejuízo está causando. Se for uma questão leve, tranquila, que para ele é apenas uma questão de se regular, eu não vou fazer interferência nenhuma, né? Então, ela tem essa estereotipia, geralmente, quando ela está ansiosa, né? Ela não espera de alguma consulta, espera de algum evento. Quando ela está feliz, né? Tem muita criança que quando está feliz ou ela está bem, ela está legal, ela começa a dar pulinhos, ela começa a balançar as mãos, né? Ela corre para lá e para cá. É a forma dela de mostrar que estou legal, estou feliz. Quando ela está irritada, né? Quando a criança tem alguma frustração, ela acontece as estereotipias, ou quando ela está sem fazer nada, né? Por exemplo, uma criança que tem estereotipia de morder, né? Ou se bater. Às vezes ela está ali sem nada, essa mão para ela é autorreguladora, ela se bate, ela se morde. E aí é onde eu preciso tirar essa mão, colocar essa função para essa mão, para entender que isso aqui para ela causa lesão, né? Os movimentos podem acontecer com o próprio corpo, como eu disse, bater, balançar, correr para lá e para cá, ou a fala, né, é uma estereotipia, eu posso ter balbucios, eu posso ter repetições, né? Então, a melhor maneira é manter ela em atividades funcionais, para que essa estereotipia seja regulada. Então, manter essa mão sendo usada de forma funcional, manter ela no ambiente em que ela pode ficar sentada sem correr, né? Então, manter essa função. Quando vê que vai acontecer essa estereotipia, eu tentar acudir da forma mais rápida possível, né? Então, por exemplo, eu tinha criança que tinha estereotipia de bater a cabeça na parede. Então, ela quando eu ameaçava já bater, eu já conseguia conter a cabeça dela e falar outra coisa para fazer, para ela entender que aquela função de bater a cabeça não ia funcionar ali. E realmente ela foi extinguindo isso aí, né? Deixou de usar essa estereotipia, porque causava lesão, né? Os rituais são comportamentos repetitivos em que esse indivíduo cria, justamente por quê? Pela memória de trabalho dele, pela rotina. Então, é aquela criança que todos os dias gosta de passar no mesmo ambiente, no mesmo, insiste em passear sempre no mesmo caminho. Por quê? Porque ele já tem aquilo ali como hiperfoco dele, aquela questão de manter o padrão, porque mudar o padrão eu não sei o que fazer diferente, então eu mantenho aquela rotina. Então, se eu mudo aquilo ali, eu me desestabilizo. O que, que eu tenho que fazer agora? O que, que eu tenho? Eu não sei. Então, é onde eu fujo do padrão. Às vezes eu desregulo com isso. Então, ele cria esses rituais. É legal ter esses rituais? É o que eu disse. Se para ele não está causando prejuízo nenhum, ok. Mas se é um ritual em que essa criança não se interage, em que ela deixa de falar, em que ela deixa de comer adequadamente, então são rituais que estão prejudicando, aí eu preciso modificar. E aí eu preciso acrescentar elementos novos, passo a passo, para que ele entenda que aquele padrão pode ser modificado, tá? Interesse restrito é, às vezes, a um apego a um objeto, a uma tarefa, às vezes a um assunto específico. Isso vai mudando com o tempo. Tem crianças que se apegam a dinossauro, de repente ele muda, se apega a desenhos, mas sempre vai ter algum apego, né? E aí esse apego depende muito do prejuízo que vai causar ou não, né? Então eu vou aumentando gradativamente outros elementos para ele, ampliando o repertório de conhecimento dele de outros elementos. E aí ele vai aprendendo sobre coisas novas, né? Então eu adulto, tenho que ajudar essa criança nesse contexto, porque sozinha ela não consegue. E aí, como proceder com essa criança no ambiente escolar? Né? Então, primeiro eu tenho que entender que essa criança está sozinha, ela tem dificuldade de interação, ela tem uma sensibilidade naquele ambiente com muitas informações. Então, é uma criança que está entrando ali agora. Então, eu preciso ajudar essa criança. De imediato para ela vai ser frustrante, vai ser sensorialmente para ele um contexto grande. Então, eu preciso colocar aos poucos. Então, para a interação dela é difícil? Sim, ela não sabe o que fazer com o coleguinha, ela não sabe como brinca, ela não sabe como falar, ela não sabe. É prejuízo. Então, eu preciso, adulto, ajudar isso aí. Então, eu vou sentar com ela próximos colegas, eu vou buscar um brinquedo que ela gosta, eu vou buscar mais um coleguinha para brincar com ela. Então, eu preciso ir no contexto dela, eu preciso entrar nesse mundinho dela, para buscar o interesse dela e levar para o outro. E aí, aos poucos, eu vou aproximando com os outros colegas. Ela pode
criar amizade, ela pode ter amizade com outro coleguinha, ela pode apegar, ter apego, busca aquele outro coleguinha. Depois a gente vai buscando outro. Então eu vou ensinando essa criança a brincar com os colegas e vai aumentando esse grupo gradativamente. Porque um grupo muito grande, para ela, é sensorialmente difícil. Na questão sensorial, porque é muita informação. Na questão de memória de trabalho, porque eu não sei o que fazer. Ela tem dificuldade em brincar, porque o brincar é abstração. Ela não sabe o que fazer com aquele brinquedo, porque para ela não passa de um brinquedo, uma rodinha que gira. Então, o que fazer com o carrinho, com o coleguinha? Ah, eu preciso criar um repertório. A gente brinca de casinha, a gente vai viajar, vai passear com os brinquedos. Isso é uma memória, isso é uma história, um contexto. Ela tem dificuldade nisso. Então, para ela é mais fácil pegar o brinquedo sozinha e ficar girando a rodinha, porque a função para ela é aquela. Então, a interação para ela é dificuldade. Então, eu preciso ensinar essa criança a brincar e compartilhar esse brinquedo, criar um repertório novo para ela. Não falar muito. A criança autista, como eu disse, informações muito longas, ela se perde, então ela fica frustrada porque ela não vai conseguir entender todas as informações que você coloca. Então eu posso dar ordens simples e posso fazer, porque visualmente ela tem memória fotográfica. Então o que eu mostro, ela grava. Então às vezes o que eu falo é mais difícil. Então eu vou dar ordens simples, por exemplo, pega. Pega o quê? Pega o brinquedo. Então você dá o comando pega, você pega e mostra o que ela tem que fazer. Ela viu, ouviu o comando simples e viu a ação. Então eu não falo muito quando eu estou iniciando a atividade, mas porque ela está concentrada, muita gente falando ao mesmo tempo, ela se desestressa. Então ela se estressa. Então o que eu preciso fazer? Falar pouco, dar comando simples e mostrar. Então, mostrando como faz, ela precisa trabalhar a imitação. Né? Vou falar daqui a pouco sobre isso. Tá? Manter a rotina. Como eu sei que é uma criança que se desregula porque ela sai do ambiente que ela já está acostumada, então ela vai circular no ambiente novo. Então, eu mantenho uma rotina para a criança ter a previsibilidade do que vai acontecer, porque ela cria uma memória de trabalho, visualmente ela já se adaptou àquela rotina. Para eventuais mudanças, eu preciso avisar. Então, por exemplo, se a unidade escolar tem aquela rotina de todos os dias, o CME é bem tranquilo com relação a isso, sempre tem uma rotina. Mas se, por exemplo, um dia vai ter uma semana de festividade e vai mudar a rotina daquela unidade, já preciso mostrar para ele que vai ter. Olha, próxima semana nós vamos ter festa junina e mostra o que é festa junina. Terça-feira vai ter festinha junina aqui. Na segunda-feira você já está mostrando para ele novamente. Quando chega na terça, você mostra, olha, lembra da festa junina que eu falei para você? É hoje. Então ele já ouviu aquele assunto, ele já viu todo o contexto. Quando chega no dia, ele já está sabendo que teve essa rotina mudada, porque aí ele foi previsivelmente avisado. Então, para ele não é um choque, não é uma mudança que é muito flexível, ele tem dificuldade nessa flexão. É rigidez cognitiva. É aquele padrão que ele cria que se mudar, ele fica muito, muito, muito irritado. Tá? Evite que ela desregule. Como eu estou dizendo, se eu já mantenho essa rotina, se eu já conheço o padrão dessa criança, se eu já sei que ele precisa adequar, eu vou evitar, né, de mudar isso aí. Então, eu vou evitar que ela se regule. Tá, mas pode ser alguma coisa, né, uma questão sensorial, que ela não está sabendo dizer, está com dor né, de ouvido, alguma coisa que está incomodando, não sabe dizer, ela se regulou. Ok, desregulou, o que, que eu vou fazer com ela? Eu vou tirar essa criança do ambiente difícil. Então, pode ser que ela esteja numa turma muito grande e ela se desregulou. Para ela, é muito desconfortável. Ela não quer estar naquela condição, ela não gosta de estar naquela condição, mas ela não consegue. Então, eu preciso tirar ela daquele ambiente, porque ela está se sentindo constrangida, leva para um ambiente mais tranquilo, espera ela se acalmar. Pronto. Não fale muito, espere ela se acalmar. Tenta colocar com uma pessoa que ela tenha mais vínculo e mais confiança. Essa pessoa vai mostrar que está ali para ajudar. Quando ela percebe que eu estou ali para ajudar, ela vai ficar. E aí espera acalmar. Acalmou? Pronto, mostra o que é para ser feito. Mostrou o que é para ser feito, leva para fazer. Então, essa criança começa a entender que naquele ambiente precisa ser ajustada. Tá?
Então, eu preciso ter paciência, calma, né? Nessa questão é calma. Por quê? Se ele tem a dificuldade de se regular e ele percebe que o adulto está desregulado, ele fica mais difícil ainda. Então, eu tenho que estar calma para mostrar para ele que está tudo bem. Você vai acalmar, eu vou te ajudar. Então, a criança precisa criar vínculo e ter a certeza que eu estou ali para ajudar ele. Porque se eu desestabilizo, ele fica mais nervoso. A confiança que ele tem, fala, poxa, esse adulto que tinha que me ajudar, né? Então, preciso ter muita calma para esse comportamento dele. Quando desregula, tá? Usar gestos e sinais, como eu disse, mostrar, apontar, mostrar imagens para que ele entenda o que você está querendo dele. Se eu só falar, ele não vai compreender. Então, se eu falo, dá tchau para a tia, mas eu não fiz, ele não entendeu o que é dar tchau para a tia. Então, eu tenho que pegar, mostrar ele para essa tia, pegar a mãozinha ou fazer para ele dar tchau. Dá tchau para a tia. Então, você fez, ele entendeu, ele vai repetir, porque ele teve a função desse comportamento. Então, eu preciso usar gestos, sinais, figuras, objetos, para que seja mais concreto para ele, tá? Criar estímulos que tenha certa dose na questão de visual, porque às vezes ele tem sobrecarga sensorial na questão visual. Se eu tenho informação demais, ele sobrecarrega. Porque o nível de ansiedade dele aumenta, porque para ele é muito frustrante ele chegar e eu tenho que fazer tudo isso e eu não consigo, ele vai ficar frustrado, ele vai ficar irritado. Então eu coloco poucas informações, um ambiente em que eu mostre apenas o que eu quero naquele momento. Então eu quero que ele pegue o lápis, eu mostro apenas o desenho de pegar o lápis. Ok? Eu quero agora que ele pegue o brinquedo. Eu mostro apenas a questão de pegar o brinquedo. Porque se eu der muitas informações, pegue o lápis e o brinquedo, sente na mesa, pegue o caderno, é muita informação. A memória de trabalho dele não consegue. E aí ele fica ansioso, porque ele se desregula. Então eu preciso criar um ambiente em que eu tenha poucos estímulos visuais e que esses estímulos vão sendo apresentados de acordo com o que eu quero nele. Tá? Planejar as atividades com base nas características do que eu preciso trabalhar com ele. Então, mostrar as dificuldades que ele tem, as habilidades que ele tem e fazer um planejamento para isso. Que foco nós vamos trabalhar agora, né? No início, preocupar apenas nas intervenções centradas nele, né? Nos focos dele, atividades em que ele vai conseguir realizar, né? Depois, explorar atividades maiores dentro de um contexto maior, do pequeno para o amplo, né? E aí a gente trabalha algumas questões, né? Isso eu trabalhava muito com a questão com os autistas, que são prejuízos que ele apresenta, que são pré-requisitos para a aprendizagem. Então, dentro de qualquer criança, que ela precisa estar apta à aprendizagem, ou seja, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a se comportar, aprender a sentar, isso é aprendizagem. Então, que requisitos que essa criança tem? Qualquer criança precisa desses pré-requisitos. Então, imagina a nossa criança com TEA que tem prejuízos. Prejuízos motores, prejuízos sensoriais, de linguagem, de interação. Então, esses pré-requisitos para ele vai ter que ter um suporte muito maior. Se ele tem déficit intelectual, bem maior ainda. Mas são pré-requisitos que ele precisa ter para que ele chegue lá no processo acadêmico da unidade escolar de forma mais tranquila. Tá? Então, ele precisa ter habilidades da linguagem, que é um dos maiores prejuízos dele, né? Que antecede a linguagem. O que é anteceder a linguagem? O que vem antes da fala, o que vem antes da comunicação. Para você aprender a falar, você aprendeu a ouvir. Para você aprender a ouvir, você falar, você aprendeu a olhar. Então, se o meu indivíduo tem dificuldade em olhar, ele vai ter dificuldade em imitar essa fala. Então, eu preciso trabalhar o olhar dessa criança, eu preciso trabalhar a imitação. Então, se eu não tiver isso, ele não vai aprender a falar. Ele não vai. Por que ele está olhando para aquela pessoa? Para ter uma fala. Qual a função dessa fala? Querer água. A água é um comportamento que vai fazer com que ele mate a sede. Então, ele precisa olhar para a mãe, ele precisa
ter atenção compartilhada, ele precisa esperar essa mãe falar o nome da palavra, ele precisa entender que objeto que ela está indicando, para entender, é água que eu estou aprendendo a conter. Então, isso são processos que não é imediato. Não é apenas falar, pegue a água, mostre a água. Ele precisa aprender a olhar, imitar, ter atenção compartilhada. Então, são habilidades que ele precisa ter. Isso antes da linguagem. A partir do momento em que ele já tem habilidade da linguagem, já olha, já tem atenção compartilhada, já aprendeu a imitar, ele agora vai para as habilidades acadêmicas. Então agora ele já é aquela criança que ele já consegue pegar no lápis, pegar na tesoura, fazer pareamento, né, fazer a grafia da letra. Então uma coisa tem que ter um passo a passo para a outra. Não adianta eu chegar na escola com uma criança com todos esses prejuízos e achar que ela já vai ler e escrever de imediato, se ele tem prejuízos antes da linguagem. Qualquer criança tem essa questão, tá? Então imagine isso numa criança que tem outros prejuízos, principalmente o TEA, tá? Então habilidades antes da linguagem é o contato visual, como eu disse, porque para ele aprender a olhar, aprender a falar, ele tem que aprender a ver, né? O que ele tem, ele está comunicando com o indivíduo. Essa atenção compartilhada, ou seja, você está falando de um objeto que ele está querendo, então ele está compartilhando a atenção para aquele objeto. Então, se você mostra a água junto com ele, ele vê a água, você tem uma atenção compartilhada daquele objeto. Ele está entendendo que o interesse é o mesmo, né? A imitação, então você mostrou, ele mostrou também, você pegou, ele pegou também. Entendeu que se ele quer aquele objeto, ele vai olhar para o objeto, ele vai pegar o objeto, ele vai fazer. A fala é uma imitação. Sentar é uma imitação. Brincar é uma imitação. Então, se ele não tem esse processo de imitação, ele vai ficar isolado, vai fazer da forma dele. Porque é um comportamento específico dele, né? O sentar, o esperar, tudo é um processo de linguagem. Porque você vai esperar a vez do outro falar para repetir. Se ele tem ecolalia, você precisa ensinar a falar a palavra normal, a palavra certa, um vocabulário novo. Ele precisa esperar você falar para ele repetir. Ele precisa sentar para olhar para você. Então, isso são habilidades da linguagem. Adquirindo essas habilidades, e agora a gente vai para a habilidade acadêmica. Então, ele já tem a coordenação olho-mão, ele já olha para o objeto compartilhado, já olha para o objeto que você mostrou, ele já está conseguindo pegar esse objeto, encaixar em alguma coisa, então ele está olhando e fazendo. Ele tem essa coordenação. Ele já tem habilidade de pareamento, ou seja, já consegue identificar, se ele já olha para aquele objeto, ele consegue identificar o que é igual, o que é diferente, né? Se eu faço pareamento de cores iguais ou de cores diferentes, ele já consegue fazer esse pareamento, essa seleção do que é igual e diferente. Ele já consegue ter habilidade motora fina, já consegue pegar no lápis, ele já consegue fazer perfuração para fazer pisamento, ele já consegue usar a tesoura, que são 2 movimentos. Eu tenho que abrir e fechar a tesoura, eu tenho que seguir um caminho, eu tenho que ter coordenação motora fina, eu tenho que ter força motora. Tudo isso são habilidades pré-requisitas. Se ele não tem, ele não vai conseguir de imediato. E consciência fonológica, ou seja, é o pré-requisito da alfabetização. Ele tem percepção de som, ele tem percepção de que quando eu falo o nome dele, se ele chama Pedro, ele tem percepção de que o nome P é esse som, Dro é o nome dele, Pedro. Está tendo percepção de que tem nomes com sons diferentes. Pedro, Amanda, José, são sons diferentes. Isso é consciência fonológica. Ele tem percepção de que cada letrinha que a professora mostra para ele, cada sinal gráfico tem um som diferente, para ele entender que aquele som depois vai juntar e vai se tornar uma palavra, vai se tornar uma escrita. Isso é consciência fonológica. Então, se ele não tiver todos esses pré-requisitos de linguagem, esses pré-requisitos acadêmicos, esse processo de leitura e escrita vai estar mais difícil para ele. Então, dentro de todas essas características do TEA, na questão comportamental, na questão de prejuízo, eu também preciso perceber isso, tá? E aí a gente precisa trabalhar o contato visual, né? Trabalhar a criança, olhar para quem, quanto tempo ela olha, por que ela está olhando. Então eu preciso fazer um treino desse contato visual. Qual a direção que ela está olhando? Será que ela está olhando para mim? Será que ela está olhando para o objeto? Será que ela está olhando vago, né? Olhando para o nada, alguma coisa além que interessou? Então eu tenho que estar sempre buscando esse olhar para o interesse do que eu quero, do que ele quer.
Então eu preciso trabalhar essa percepção visual dele, buscar esse olhar para a atenção que a gente já deu para ele. A partir do momento que ele teve a atenção do olhar, agora ele vai compartilhar esse olhar, né? Então ele vai associar esse contato visual com outra coisa, né? Então com a tarefa que eu estou pedindo ou com o que eu estou indicando para ele buscar, isso amplia a comunicação. Buscar o mesmo interesse. Ah, vamos brincar de carrinho. Ele está olhando para o carrinho que eu estou brincando com ele, né? A imitação. Ah, eu peguei o carrinho, mas o que fazer com esse carrinho? Eu não sei, né? Eu sou literal, eu não sei brincar. Ah, vamos pegar o carrinho e fazer um movimento de carrinho na pista? Então eu tenho que fazer um movimento e ele vai imitar. A partir do momento que ele imita, ele começa a fazer o som desse carrinho, eu faço, ele vai imitar também. Então são intenções comunicativas que ele começa a entender, ah, isso tem um som, isso tem um nome, né? E aí ele começa a replicar essa atividade, imitar movimentos, imitar sons, imitar as ações, porque é comportamento, né? Comportamento, imitação é comportamento imitado. Imitar, assentar e aguardar, permanecer sentado, fazendo a atividade até o fim. Ah, não terminou, então a gente termina, depois a gente vai. Ah, ele levantou, ele correu. Espera, volta, espera acalmar, espera correr, busca, volta lá. Terminando. Quando terminar, a gente vai. Então ele começa a entender que só vai levantar quando terminar aquela atividade. Nem que ele tem que voltar, sentar e aguardar. Então ele vai aprendendo esse comportamento que ali não terminou. Eu tenho que sentar e aguardar. É necessário para executar a atividade, sentar para esperar a sua vez. No sentar ajuda nesse controle de ansiedade, porque aí eu não tenho estereotipia, eu estou regulado, eu não corro de um lado para o outro. Então ele aprender a sentar, né? Trabalhar com jogos de sentar, trabalhar com pares, trocas de turno, minha vez, sua vez. Porque quando eu trabalho com ele, esse jogo de troca de turno, ele está aprendendo a esperar, né? Minha vez e sua vez. Coordenação olho-mão, se ele já está olhando para o objeto, se ele já está olhando compartilhado, ele agora já está usando a mão para conseguir fazer o encaixe, para rosquear, para empilhar, porque agora ele já tem esse comportamento que eu estou mostrando para ele. Ele amplia essa qualidade do olhar, porque agora ele tem a percepção visual e espacial, e ele tem uma habilidade para a escrita, né? Encaixe, pensar, rosquear. Então são habilidades que ele vai evoluir lá no processo de uso do lápis. O pareamento, que possibilita que ele faça relações dos objetos, o que é igual, o que é diferente, é uma habilidade para a alfabetização, porque ele vai olhar o que é letra igual, o que é som igual, se a letrinha A é igual à letra B, se números e letras são iguais ou diferentes. Então ele vai começar a fazer esse pareamento e essa diferenciação. Então ele amplia a percepção e a discriminação visual. Então eu vou trabalhar com cores, com formas, com letras, com imagens, para que ele busque essa classificação do que é igual e do que é diferente. Uso do lápis, se ele já tem essa habilidade motora lá na coordenação olho-mão, se ele já está conseguindo ter força motora lá no pensamento que eu trabalhei, ele já está conseguindo possibilitar esse uso do lápis. Geralmente a gente indica que use primeiro o lápis mais grosso, para que ele tenha essa pega um pouco mais confortável, porque ele ainda não tem essa habilidade motora tão fina. Depois a gente vai reduzindo esse lápis, reduzindo o espaço dele, para que ele aprenda. Muitos têm questão da textura do lápis no papel, ele tem essa sobrecarga sensorial. Então a gente usa primeiro um pincel mais macio, um pincel em que ele solte tinta mais rápido, né? Aquele pincel atômico que ele apenas passou e já escreveu, para que essa textura seja mais macia, que não cause tanto atrito. A gente depois passa por um lápis mais macio, né? Aquele lápis 2B de desenho, ele é muito bom, porque ele tem uma grafite bem visível e ele é macio. Então a gente tem que entender que isso causa sensibilidade para ele. Ok, a gente faz os recursos que for possível para que isso não cause, porque senão ele vai entrar na sobrecarga sensorial, é onde a criança pode ficar irritada ou até ter uma crise. Então é a questão, a gente entender cada um desses aspectos, desses prejuízos dessa criança e tentar ajustar, né? Então essa habilidade motora para o lápis, essa coordenação olho-mão, essa criança que já consegue olhar para o caderno, olhar para o livro, olhar para o quadro e repetir esse movimento no papel, porque são várias funções, são vários passos. Olhar, prestar atenção, fixar o olhar,
voltar esse olhar para outro espaço, lembrar do que ele tinha que repetir, lembra da imitação? Buscar esse movimento. Gente, é muito, muito acesso. Então, para a nossa criança que tem todos esses prejuízos, são passo a passo muito longos para ele. Nossa memória de trabalho ele tem prejuízo. Por isso eu tenho que, passo a passo, dar essas informações. Um foco de cada vez. Tá? O uso da tesoura, que é bem complexo, porque a tesoura requer movimento de abrir e fechar, requer força motora, requer um sentido para corte, né? Então, são várias evoluções desse processo para a criança chegar nesse movimento de tesoura. São habilidades com as duas mãos, são habilidades no olhar, são força motora, é direção, então é atenção, concentração, sequência. Então, eu preciso trabalhar o rasgar, o amassar, catar botões, para chegar nesse processo de conseguir usar a tesoura. Então, ela não vai pegar de imediato, porque para ela é muita função. Tá? E a consciência fonológica, que é o básico, pré-requisito da aquisição da leitura e da escrita. Então, essa criança já consegue perceber sons das letras, ela já consegue perceber sons das palavras, ela já consegue identificar o que é som inicial, o que é som final, ela consegue identificar rimas, né, que um sonzinho é igual ao outro. Então, são passo a passo do processo de consciência fonológica. Então, quando eu tenho todas essas habilidades de sentar, olhar, atenção compartilhada, a criança que já consegue fazer pareamento, que já consegue ter coordenação motora fina, que já consegue usar o lápis, já consegue usar a tesoura, para chegar no processo de consciência fonológica, aí eu começo a ter o processo de alfabetização dessa criança, considerando todos os padrões autistas que a gente viu anteriormente, considerando que ela pode ter sobrecarga sensitiva, considerando que ela pode ter dificuldade na comunicação e linguagem. Então, são adequações que esse indivíduo precisa em todos esses aspectos. Então, são passo a passo longo, mas essa criança pode sim adquirir, tá? E aí eu deixo o nosso contato, tá? Lá do SEMAD. Estamos lá atendendo nossas crianças autistas, crianças da rede, crianças da comunidade. Nós ficamos no Maracanã, nosso telefone é o 3902-1132. Para informações ou visitas e algumas dúvidas, estamos à disposição, tá? Muito obrigada, tenham uma boa semana para vocês, um bom trabalho.